Tem dois tipos de medo. Pablo, o que são esses medos nojentos? São coisas da sua cabeça. Aí você pensa, não, mas é só da minha cabeça? Se fosse só da sua, você não ia ter medo. É coisa da cabeça de outra pessoa. Só que você aceitou na sua cabeça e virou um problema de quem? Seu. O que é o medo? O medo é um paralisante. Alguém esses dias perguntou para mim, mas me prova na Bíblia que o medo é atrativo. Eu provei. Final do livro de Jó está escrito: tudo aquilo que eu temia me sobreveio. Então eu vou te passar em vários códigos. O medo, ele atrai. Se é para ter medo de alguma coisa, force seu cérebro a ter medo de coisas absurdas. Por exemplo, tem medo de ter 2 helicópteros, tem medo de ter 1 bilhão na poupança. Eu exerço esse tipo de medo, de verdade. Fico falando isso, eu tenho medo do fulano explodir. É o que eu fico lá colocando nessa caixa. O que eu descobri? Não tem como ficar sem ter medo de alguma coisa. Isso é importante você saber, não tem como. Por que não tem? É um vício cerebral. Também descobri que não tem como viver uma vida sem vício. Isso é assustador. Eu levei 34 anos para descobrir isso. Eu sou estudioso do cérebro, eu levo muito a sério isso. Eu estudo o cérebro exatamente desde 2005. E isso me deu vantagem totalmente desproporcional a qualquer outro ser humano que eu conheço. Eu não paro de estudar desde 2005. Só que levou tanto tempo para eu descobrir. Não tem como ter uma vida sem vício. E agora? Por que não tem como viver uma vida sem vício? O cérebro precisa de circuito para ele entrar. Então ele ama um circuito chamado medo. É um vício. E aí eu percebi que não tem como viver sem um vício. E se eu estou testando e já comprovei, e já estou testando em novas fases, eu descobri que eu tenho que viver sempre viciado em alguma coisa. E aí o que eu faço? Eu faço uma lista de vícios que eu vou entrar, porque o cérebro, ele tem um problema. Isso é físico. Se alguma coisa está parada, ela tende a continuar que jeito? Parado? Se está em movimento, ela tende a continuar o quê? O medo, ele é paralisante. Então, ele é um vício. É um vício que não deixa você fazer nada. Então, você tem que ter um vício. Qual que é meu vício atual? Tem que assumir. É pilotagem. Estou investindo algumas centenas de milhares de reais, comprando carro de corrida, carreta, montando um time de piloto, fazendo doideira. Comprando simulador daqueles que até treme, faz tudo. Tudo. Investi o ó do Borogodó, ainda é só o começo. Mas eu entendi uma coisa: esse vício vai acabar tal data. Eu já coloquei data. Por quê? Porque eu quero ir para o próximo vício. O que é um vício? Anota na frente assim, ó. Vício é um circuito. Agora eu tenho uma pena. Na verdade eu não tenho pena e nem dó de ninguém, mas é ruim para você. Você ser viciado em beber bebida alcoólica, por exemplo, não tem dádiva nenhuma nisso. Você ser viciado em fumar, viciado em ver pornografia, o que você ganha com isso? Seja viciado em coisas que você vai ser edificado. Mas uma coisa eu sei: por que uma pessoa às vezes é muito religiosa, ela fica 30 anos num vício religioso? Porque é vício. Você fala qualquer coisa, ela não aceita nada. É um vício que a cabeça dela entrou e não quer sair. Então o que eu percebi? A gente não vive sem vício. Vício é igual a circuito. Você tira o lado pejorativo da palavra e instala uma coisa que é edificante. Você vai sempre escolher uma coisa nova para você colocar no lugar. Então, por que eu coloquei esse nome antimedo? Eu coloquei esse nome porque se você instalar um antídoto das coisas que você não quer pegar, você instala. Eu estava lendo um livro do Nassim Nicholas Taleb, Antifrágil, e aí nasceu desse livro. Só que eu fiz uma palestra primeiro, não sabia que isso ia virar um livro, que eu ia ficar falando disso. Eu fiz a palestra, apertei delete e excluí a palestra. Falei, ninguém tem coragem de sair de casa para falar que tem medo, quem que vai fazer isso? Aí eu excluí, aí eu falei, ainda bem que eu não apertei shift e delete, apertei só delete. Shift, delete, se quiser saber no Windows, apaga, né? Eu voltei com aquilo, comecei a revisar, falei, eu vou dar uma palestra. No auditório da plataforma lá de Goiânia, 4 anos atrás, cabia 80 pessoas. Deu 170 pessoas lá. Gente no chão, gente no colo do outro, gente na rua, gente querendo quebrar o portão, porque eu pedi para trancar, porque não dava para entrar, e o povo, a gente tem medo. E aí eu assustei. Aí eu fui na Itália dessa palestra, gente entrando para os buracos. Aí a Suíça, aí todo lugar que eu ia, eu falei, mano, todo mundo no mundo tem medo, deixa eu estudar o medo. Aí comecei a estudar o medo, aí virou o livro. É o livro mais vendido até hoje. Pablo, e aí, o que você descobriu? Tem 2 medos: o emocional e o físico. O físico, não adianta você querer controlar. Você nunca vai controlar ele, a não ser que você tenha algum problema hormonal.
é uma falta de algum químico que faz você não sentir medo no seu cognitivo, mas na sua alma é um problema seu, é da emoção. Para onde habita a emoção? Na alma, é metafísico. Então se alguém falar para você assim, não compra avião não, porque todo mundo que eu conheço caiu de avião. Aí você pega uma base lógica, quantas pessoas você conhece? Quanto caiu de avião? Quanto sei o quê? Aí você fica aquele medo. É um medo emocional. Então o medo, você vai notar a alegoria, o medo é uma semente. Medo é uma semente. Sementes precisam de terra. O que é terra? A terra é a única coisa na terra, na história da criação, que se você joga uma semente, ela produz. Então semente não produz com vento, não produz com fogo, não produz em ouro, produz em terra. Quem que produz todas as coisas? Fala com a boca, igual a escolinha, fala assim, terra. Então tá bom, você veio da terra, volta para a terra, tudo que você planta, a terra devolve. Muitas vezes mais, inclusive. Então quando a pessoa planta uma semente do medo na sua terra, você anota, a terra é o cérebro. Quando a pessoa coloca essa semente no seu cérebro, acontece algo importantíssimo que você tem que saber. Você não vai colher uma semente, você vai colher 1000. A pessoa põe um medinho em você assim, você tem que ter estabilidade. Tem alguém lá em casa, né, que eu nasci numa família. Nessa família, das pessoas lá de casa, agora, tudo que eu falo, eles ficam pegando uns pedaços, mandando no WhatsApp. O que você quer dizer com isso? Eu não vou falar mais o nome de ninguém. Pronto. Alguém lá da minha família falou para mim que eu tinha que ser funcionário público. Aí eu falei, peraí, eu nunca peguei numa apostila, nunca escrevi nesses trem e tal. Você é contra nós, você tem que lembrar que quem é livre não é contra você fazer nada. Esse é um outro sintoma de quem não tem medo, ele quer a liberdade. A liberdade custa caro, você tem que entregar os medos, senão você não vai ser livre nunca. E aí o que aconteceu? Eu lembro de ter essa configuração, uma semente plantada e regada por muitos anos. Tem que ter um bom emprego, ganhar 5 mil, o seu ápice de vida ganhar 10 mil. 10 mil não dá para pagar nem a... Vou falar isso não. 10 mil não paga nem o tanque da lancha para dar uma volta. Não sei se vocês sabem, quando vocês tiverem uns barcos, 10 mil é para encher o tanque, para você andar um dia mesmo, bem andado. Aí a pessoa quer viver uma vida para ganhar esse salário. E eu que ganho menos. Lembra que alguém que é livre nunca está importando se você ganha muito ou pouco. Isso é problema de quem? Seu. Só que essa semente, por muitos anos, você tem que ser estável, você nunca vai alcançar prosperidade. Por quê? Porque cada vez que alguém planta essa semente, um dia, uma semana, um mês, um ano, você colhe milhares. Aí você vira um grande armazém com bilhões de sementes e fica distribuindo para os outros ainda. Eu vejo gente na internet ensinando finanças. A primeira coisa que a pessoa ensina sobre finanças é reserva de emergência. A primeira coisa que você está ensinando para a pessoa é ser escasso. Eu acho bonito isso. Eu, Pablo Marçal, tem 16 anos que eu nunca pedi dinheiro emprestado para ninguém. Meu dinheiro nunca acabou no final do mês, nunca. E eu nunca mexi com o negócio de reserva. Meu negócio é pau na máquina. Eu sempre fui de jeito, agora acabou, parece a graça. Eu quero comprar um trem, é só apertar um botão. Mas a minha vida inteira, eu ia entrar no meu primeiro loteamento, não tinha um dinheiro. Eu falei, para pôr meu nome, a Carol, você tá doido. Eu falei, você já viu dar errado alguma vez? Não. Aí eu estava instalando coisa na cabeça dela também. E eu olhava e falava, mas essa pode ser a primeira vez. Essa pode ser a primeira vez. Resumindo, eu percebi que pessoas andam com sementes carregadas em seus bolsos. E elas têm uma função de geração em geração. Distribuir medo. Porque como tem gente plantando na cabeça delas, elas estão colhendo muito. Então elas têm que continuar distribuindo, senão elas afogam nos próprios medos. Então é medo disso, você tem que ser estável, você não pode falar, você não pode desagradar, você não pode fazer isso, você vai para o inferno, você vai para você aonde? Na hora que você descobrir esses besterol, tudinho que esse povo pôs na sua cabeça, você vai falar assim, pode até ter coisa boa, só que eu vou pegar um arado e vou rasgar essa terra de fora a fora, e eu quero limpar essa terra, eu quero que ela descanse para depois eu escolher o que eu quero plantar. Então o medo é uma semente, o cérebro é a terra. Pablo, o que é o adubo? Adubo é um paralisante, é você andar em ambiente que ninguém faz nada, você vai falar assim, eu vou abrir uma empresa, a pessoa fala assim, você viu, 86% das empresas quebraram nos últimos 3 anos, e por causa da pandemia, 600 mil empresas fecharam em 60 dias, aí você fala, esse aqui é um bem informado, não, essa pessoa é um adubo, para o medo. Então temos sementes disponíveis, as sementes são de graça, temos mentes disponíveis, porque as pessoas não produzem.
Eu estou conversando com as pessoas esses dias, não vou falar quem. Aí a pessoa só fica contando coisa de notícia para mim. Notícia, 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 notícia. Aí ela olha para mim e fala assim: mas você não sabe? Não, eu não vejo notícia desde 2016, eu vou saber por quê. Aí só alguém aqui no auditório fala assim para mim: mas você é totalmente desinformado. Fala, só uma pessoa, por favor. Eu quero saber o que você ganhou com essa informação, a não ser mais medo, a não ser mais semente inútil para plantar para a sua produção não dar em nada. Gostou ou não? Se alguém mandou mensagem para mim: você podia desbloquear o Pablo, atacante do São Paulo, não sei o que, porque nós temos que ganhar não sei o que. Eu falei, cara, eu peguei o WhatsApp e falei: Pablo, vem em casa, vamos jogar videogame. Eu nem toquei nesse assunto de futebol, que eu estou nem aí. Eu chamei ele para jogar videogame, ele me deu um videogame para ele me dar uma surra, só para você ver o que ele fez. Porque ele é muito bom no videogame. Vocês estão rindo de quê? Ele é muito bom no videogame. O que tem? Vocês são do mal, tá vendo? Vocês ficam ocupados demais com a cabeça de vocês. Ele é bom no videogame, eu só falei isso. Viu, Pablo? Vai chegar esse vídeo nele lá, tenho certeza. Não posso falar mais nada. É o seguinte: eu não fico preocupado, eu torço para o São Paulo desde 92, mas eu só torço, eu não dou nem um pingo da minha alma por eles. E nem vou dar. Não quero saber. Se algo que eu estou gastando energia não me dá retorno, alguém fala assim: mas eu torço para o meu time, é para ter alegria, porque a sua vida é vazia. Aí é só isso. Eu morro por causa do time, eu sou roxo. Eu falo: amigo, você pode falar o que você quiser, você é uma pessoa vazia, porque sua alegria depende de um time, depende de alguém, depende de não sei o quê, porque você não tem a verdadeira rocha. Você não está fundado nela, que é Cristo. Você não entende nada de eternidade. Você não se... Você é um medroso. Então, voltando. Ninguém manda esse vídeo para o Pablo, não, porque ele é top. O que acontece? Se tem a semente, tem um campo, tem um adubo, tem um agrotóxico. Como é que combate o medo? Anota o agrotóxico. Ação positiva de enfrentamento. Essa é a expressão que você vai lembrar depois de hoje. Ação positiva de enfrentamento. Pablo, eu não dou conta, eu não estou a fim de fazer. Faça assim mesmo, vai fazer. Pablo, eu não quero, faz mesmo assim. Nota a frase assim, ó: crianças fazem o que querem, adultos fazem o que precisa ser feito. Ponto final. Eu estava pegando uma sauna com meu sogro agora, ele falou assim: você vai ficar até que hora? Eu falei: até a hora que eu ver que você não quer, porque eu não paro, eu fico nisso aqui. Eu pego sauna todo dia lá em casa. E todos os dias, eu desligo o aquecedor da piscina, e a piscina está parecendo a Antártida, eu entro, vou, faço meus exercícios tudinho. E aí alguém fala, na hora que eu vejo alguém começar a regar de alguma coisa, eu falo: eu fico aqui até morrer. Eu fui pedalar hoje com a pessoa, também pedalei 25 quilômetros hoje. E aí eu fui andar com essa pessoa, e a pessoa é boa em todos os esportes. Só que eu não sei se ela ficou nervosa de andar do meu lado. Acho que ela está no outro auditório ali, que tem um outro evento acontecendo ali. Ela chegou ali agora. E aí eu falei para ela: você não dá conta de andar comigo, mas eu posso te ensinar, você quer? Não, eu vim preparado para andar 100 quilômetros hoje. Eu falei assim: você está de cueca? Aí ele falou: estou. Eu falei: então já não tem como andar 100 quilômetros. Porque se você põe cueca com a roupa de ciclismo, ela vai cortar a sua virilha. Então já tem que baixar para 50. Me acompanha aqui um pouquinho. Comecei a pedalar e sumi. Eu falei: você quer andar 100 quilômetros? Que jeito? Esse pneu seu tá murcho. Como que você sabe olhar? Eu enchi até não sei o que. Eu falei: tá murcho, só de olhar seu pneu tá murcho. Aí a gente andando, furou o pneu dele. Aí eu falei: por que furou o pneu? Porque tá murcho. Não dá para andar nem 50 quilômetros, vai machucar a virilha. E fui falando tudo. Você está balançando o quadril. Não, mas que chatice é essa? É simples. Você não se preparou para fazer isso. Você acha que a vida é uma sorte. O que você entender sobre plantar e colher, você tem que fazer em tudo na sua vida. Aí eu peguei ele, quando ele falou assim: nossa, essa pista é tão boa, nem tem subida. Quando ele falou isso, eu mudei de pista e fui para outra ciclovia, onde tinha só subida. E lá ele começou: uai, essa subida apareceu aqui. Aí eu falei: vai, põe em marcha só pesada para subir agora. Aí fui treinando ele. Aí na hora que ele chegou assim: eu vou desistir. Eu falei: você repete uma frase comigo. Aí ele falou: qual frase? O Nésio falou que você desbloqueia todo mundo na bicicleta. Aí eu falei: fala assim uma frase assim, ó: atrás de uma subida tem outra. Aí ele falou: descida. Eu falei: não tá, nós estamos crescendo de glória em glória, nosso alvo é o céu, a gente não está de descida, é só subida. Quando tiver uma descida é um bônus, não é o que a gente espera. Então você vai pôr sua mente nisso. Aí ele ficou doido. E aí foi treinando, a gente ficou 1h28, porque ele estava muito devagar, né? E eu fui junto com ele, só foi nós dois. E eu falei para ele: não adianta você achar que é na força. Não é, é na mente. É sobre isso aqui, ó.
A mesma coisa que o medo não é do seu físico, o medo é da sua alma, é da sua mente. Você foi enganado. Você foi enganado por gente que tem tanta semente que elas te afogam com a semente delas. O que é o agrotóxico? Mesmo que você não dá conta, vai lá e faça. A gente tinha um grupo aí de 16 bicicletas de corrida. Ninguém dava conta de andar. Aí eu escolhi um, eu falei, eu vou adotar o Nésio, porque ele é o único, inclusive ele está tendo um evento aí. Eu falei para ele, Nésio, você é o único que vem todo dia que eu chamo e não arrega, então eu vou te... Como é que faz? Começa a sorrir. Aí ele, mas tá doendo a minha perna. Eu falei, mas vai rir do mesmo jeito. Aí ele falou, mas que mais? Eu não tá saindo força aqui. Eu falei, mas tem que pensar, do jeito que está aqui, tem que pensar aqui. Agora fala que você nasceu para isso. Ele quase caiu na bicicleta. Eu nasci! Ele não sabe onde ele arrumou força, eu sei. No único lugar que sai força, de dentro de você. Não tem força. Tem gente que vem aqui na palestra e fala assim, eu peguei uma força lá do Pablo. Mentira, eu não estou entregando força. Inclusive, se você falar assim, eu vou andar no Mastermind do Pablo, você paga 150 mil, anda no Mastermind comigo. Aí você fala assim, eu pego uma... Você não pega, você aciona dentro de você. Ninguém carrega nada, meu. Você acredita? Tem gente direto, manda mensagem assim no direct. Se eu tocar em você, eu vou ser curado. É coisa da sua cabeça. Eu não posso, principalmente porque está online. É por isso que eu gosto de desligar a câmera, porque eu gosto de falar doidura aqui. Mas deixa eu te falar. Tem um monte de gente que põe coisa na cabeça e consegue o que quer. Mas é coisa da sua cabeça, não é da minha. É você que criou isso. Então, se eu tenho semente, tem terra, tem adubo, o que eu preciso? Eu preciso só de um ciclo. Se você é enganado por uma pessoa que você não pode falar, por exemplo, você vai ficar 10, 20, 30 anos sem dar uma palestra, por exemplo. Eu, Pablo, imagino que 100% dos senhores que estão me ouvindo tem que dar palestra. Alguém fala, irmão, não leva jeito. Leva sim. Você ensina seu filho, você ensina seu cônjuge, você ensina seus colaboradores. Irmão, nem tem colaborador, é porque você não sabe ensinar, porque se você tivesse, você ia ter que ensinar. Entende? Você nasceu para isso. Eu não sou criativo. Engraçado, você é filho de um Deus que é criador. Você é a imagem e semelhança dele. Como que você nega a criação dele dentro de você? Isso é tudo mentira. Isso é medo que colocaram na sua cabeça. Você não fala porque você é medroso. Você não se expõe porque você é medroso. Tem gente que tem todos os talentos, mas tem vergonha de se expor. Mas eu vou me expor? Vai, a luz tem problema em se expor. Quem não pode se expor é as trevas, porque ela vai ter que apagar. Ela vai ter que correr. Pablo, como é que eu trabalho a terra? Eu vou te contar. O seu cérebro deve, desculpa falar sem te conhecer, tá? Mas conhecendo a média do brasileiro, deve ter 99% de espaço vazio aí sem produzir nada. Absolutamente nada. Eu descobri uma forma de você produzir enquanto você dorme. Alguém sabe como é que faz isso? Eu produzo enquanto estou dormindo. Eu produzo enquanto eu estou meditando, enquanto eu estou falando. É assustador. Eu já dei diversas aulas, ouvindo outras aulas, enquanto eu estava falando e não repeti o assunto que eu estava ouvindo. Eu descobri que o cérebro é uma potência. Porque se ele é uma potência para ficar parado, imagina ele funcionando. Se você carrega esse tanto de medo, eu sei por que você carrega. Porque você nem sabia que era real, mas você fez isso ficar real. É uma fantasia da sua cabeça. Desde que o Lorenzo tem 0 anos, eu falo para ele, é o medo que tem medo da gente. Você tem que ver. Ele não tem os medos de crianças de 12 anos, ele tem 8. Ele já fala, ele verbaliza que está instalado. Começou a dar uma tremida nele, ele fala assim, é o medo que tem medo da gente. Anota aí, precisa instalar novos drives. Porque quando alguém jogar um medo, o que você vai fazer? Você não vai deixar nem cair no campo. Tem uma coisa que você tem que saber, é que você nunca vai impedir um pássaro em toda a sua vida de cagar na sua cabeça. Você não dá conta. Se um pássaro quiser cagar na sua cabeça e ficar obstinado, ele vai cagar 1000 vezes na sua cabeça. A vida inteira. Mas tem uma coisa, você não, de hipótese nenhuma, você tem total gestão de não deixar ou deixar um pássaro fazer um ninho na sua cabeça. Quando você aceita o medo, você aceitou o pássaro fazer um ninho na sua cabeça. É isso que você fez. Se você tiver uma fazenda de 1000 alqueires, você nunca vai conseguir impedir uma erva daninha de crescer. Mas tem um detalhe, você consegue arrancar uma por uma com a mão. Mas é 1000 alqueires, não tem problema nenhum. Arruma mais gente, trabalha mais tempo, inventa tecnologia, novas técnicas, mas você dá conta de arrancar uma por uma. Mas árvore você não arranca com a mão. Planta se arranca. Então você está aqui de boa com a sua plantação, vem sempre um enviado de alguém jogar erva daninha no meio para confundir. E depois que você vai aceitando, dificilmente você vai querer arrancar uma por uma, você vai ter que esperar a colheita, aí é o problema. Só depois dessa colheita, só de uma temporada é que você vai vencer isso.
Alguns de vocês, se não a maioria, tem medo de ficar pobre. Fala a verdade, sim ou não? A pandemia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Deixa eu perguntar, qual Deus vocês confiam? Essa é uma pergunta dolorida. Aí você pensa, mas eu perdi o emprego. Mas você perdeu a fé? Mas acabaram com o meu nome na minha cidade. No Brasil tem 5.567 cidades. Foi só na sua? Acabaram comigo na internet. Isso é só passageiro, durou uma semana. Eu já tive um tanto de conflito, tanto de gente me perseguindo. Eu percebi, é só contar no relógio, dá 7 dias, a conversa acaba. Se você é uma pessoa de verdade e planta mais árvores e mais sementes, aquilo vai ficar para trás. Agora, você, quando alguém fala mal de você, te roubaram uma semente, você para de plantar para correr atrás de corvo. Isso é gente medrosa. Gente medrosa não acredita no poder da semente. Ela para de plantar porque alguém roubou. Rapaz, você tem que ver que tristeza que é a minha vida. Eu não paro nem para o lado, não olho nem para o outro. Roubaram. Eu falei assim, só fala para ele ser abençoado, porque é difícil ser abençoado quando você rouba. Mas fala para ele, vê se ele consegue com o meu dinheiro. E vou embora. Meu negócio é plantar. Plantar e colher. Para mim, quem roubou vai embora. Meu. Só vai roubar uma vez. Quando você fica com muito medo, você atrai até os bandidos. Os bandidos estão na rua querendo assaltar alguém. Aí eles ficam morrendo de medo de assaltar. E você está morrendo de medo de ser assaltado. Aí vocês encontram. Alguns de vocês acham que tem um bandido em cada esquina com o walkie-talkie na mão, fazendo assim. Ele está vindo, pode pegar. De tanto vocês têm medo. Pablo, o que eu faço para acabar com esse medo? Para de ver televisão. Parei de ver televisão, tem 8 anos. Alguém pergunta para mim, por que você tem esse tanto de filho? Parei de ver televisão, tem 8 anos. Lourenço tem 8 anos, de lá para cá já foi 4. O que você tem que entender? Você lembra, às vezes tem que ir no Rio, não lembra da piada, né? A pessoa tinha 2, 3 filhos, 5, não tem televisão na sua casa? Aí você tem que fazer outra modalidade, né, de entretenimento. É o seguinte, depois que eu parei de ver esse negócio, eu parei de ser manipulado, aí o medo vai baixando sozinho, assim, ó. Se você assistir, ler as notícias, você vai ficar o dia inteiro achando que o governo vai cair, que não sei o que, vai fazer não sei o que, o dia inteiro, todo dia pressão. E você fica ruim, aí você olha para sua empresa, minha empresa vai ser o quê? Meu não sei o quê. Desculpa a palavra, não vou falar essa palavra não, parece na escola dominical isso aqui, eu não vou falar. É o seguinte, tem um negócio que mata o medo. Ação, fala assim comigo, ação positiva de enfrentamento. Eu não sei porque que eu parei de investir nisso, mas eu tinha um sócio que estava para ganhar um cinturão lá naquela coisa chamada UFC. E eu treinava ele e investia. E aconteceu o seguinte, quando eu descobri que tem 3 modalidades no mundo das lutas, eu gostei. Porque se eu invisto dinheiro num cara e o cara apanha, eu ganho muito dinheiro. Mas se eu invisto no cara e o cara ganha, eu ganho mais dinheiro ainda. Mas se esse nojento desistir da luta, todo o dinheiro que eu pus perdeu e perdeu até a moral. Não pode desistir de luta. Então tem 3 perfis na vida, você vai descobrir onde você está agora. Tem gente que está vencendo luta, ganha a bolsa integral. Quem leva uma surra, pega a parcial. Mas quem desiste tem que pagar multa para o evento, rodar no dinheiro dos patrocinadores e sair de lá um bosta. Acredite, se você for um lutador e apanhar 30... Se você for um lutador e apanhar 30 vezes seguidas, sabe o que vai acontecer? Você vai ganhar meia bolsa. Você é do bem. Pode apanhar, filho. Eu não sei até quanto você vai aguentar. Mas só de você apanhar, você leva metade do prêmio. As pessoas não entendem isso. Aí eu te pergunto, quem é você na vida? Alguém que está apanhando e ganhando pelo menos a metade do prêmio ou alguém que já desistiu das coisas? Qual que é a programação? A programação é que você seja um desertor daquilo que Deus chamou. Que você seja um desertor daquilo que queima no seu coração. Que você seja um desistente. Alguém ausente naquilo que Ele chamou. É isso. Talvez 90% das pessoas desistem o tempo inteiro das coisas. Pablo, mas se eu apanhar? Palmas. Vai pegar o dinheiro que a gente pôs nessa corrida toda aí. O que eu peço para todo mundo lá da equipe nossa de corrida. A Box 459 Racing. Eu falo para eles, faz meu carro só cruzar a linha de chegada, o resto vocês não tem nada a ver com isso. Na última corrida, estou correndo, o carro apaga na reta. Eu estava lá assim, disputando 2 posições, eu entro na curva. Quando eu entro na curva, o carro desliga.
Eu cruzei a linha de chegada com o carro desligado. Eles falaram, a gente entregou o carro, cruzou a linha de chegada. Na outra corrida, estou em quarto lugar, descendo o pau. Falei, não tem como não, mano. Nessa corrida aqui eu vou arregaçar. Eu nunca me senti tão bem. Aí meu carro desliga. Aí eu tenho que arrancar a chave, fazer um ritual para ligar aquele carro de corrida. Ó. Eu falei, arregaça esse carro, eu quero esse carro funcionando. Vocês não têm obrigação de me dar pódio. Eu quero um carro que funciona. Aí fui assistir aquele documentário da Fórmula 1. Eu descobri que pessoas investem 500 milhões de dólares e os carros deles quebram também. Aí eu queria um ritual agora. A semana tem corrida, tem um ritual. Eu quero que desmonte o carro inteiro e ache defeito o tempo inteiro. Vou dar bônus para quem achar defeito no carro. Aí alguém falou, mas não precisa disso. Eu falei, você vai fazer do meu jeito. Porque se na Fórmula 1 um carro quebra com investimento bilionário, porque 500 milhões de dólares é bilhão em reais, alguma coisa está errada. Aí você tem que ver a cara do povo arrancando o banco de corrida. Aí eles falam assim, mas não tem nada a ver. Eu falei, eu quero que ache um trincado, eu acho alguma coisa errada nesse carro. São 600 componentes, arranca tudo. Precisa de arrancar o para-brisa? Eu falei, só esse que não. O resto eu quero que arranca, porque eu quero achar defeito. Porque na hora da corrida eu quero virar o terror. Só que as pessoas têm uma coisinha além do medo que é preguiça. Tem a procrastinação, que é a irmãzinha também do medo. Quem já sabe o que tem que ser feito não fica mentindo para si mesmo. Pablo, como que é esse negócio de enfrentar? Eu coloco essa hashtag, escreve assim, ó, hashtag se jogue. Você tem que se jogar naquilo que você acredita. Esses dias uma pessoa do alto escalão aqui do nosso ecossistema falou assim para mim, do jeito que você está fazendo, isso aqui não vai funcionar. Aí eu olhei e falei, eu tirei você para conselheiro? Não, né? Não. Tá. Aí foi 1, 2, 3, 4, 5. Sabe o que eu estava tentando fazer? Ele estava querendo injetar medo na liderança. Aí eu chamei e falei assim, pode ir embora. Não, você está brincando. Eu sou o melhor. Eu falei, você é o melhor, é por isso que eu estou mandando isso aí. Pode ir embora. Alguém olha para mim e fala, mas era só conversar. É assim, eu converso 100 vezes de forma diferente, a pessoa é R$70, eu falei, eu vou ficar pobre. Estou falando. Ó, eu falei, Carol, vamos fazer o seguinte, isso é porque tem alguns imóveis lá em Goiás, tá? Eu falei, vamos locar um apartamento pequeno e não vamos fazer isso. Eu sempre vim numa cultura carregada de medo. Eu fui comprar meu primeiro carro importado, era só medo. O que meu pai ia falar? Eu fui comprar minha primeira Land Rover, acho que eu comprei 8. Eu fui comprar a primeira, medo. Nossa, o que eu vou fazer se esse carro estragar? E tipo, imagina se você não tivesse dinheiro. Agora, medo tendo dinheiro para arrumar. Essa é a merda que fica aí na sua cabeça. Esse medo, por exemplo, de o dinheiro acabar, ele é simples. Chama escassez, é um bloqueio. Pablo, como que trata isso? Muito simples. Acha o bloqueio, ressignifica o tempo inteiro. Quando eu estava pedalando uns 25 quilômetros, eu tive que ressignificar uma coisa que meu coração, descendo uma floresta assim, ó. Meu coração detectou uma reserva com uma pessoa. E uma coisa que eu guardo no meu coração é pureza e simplicidade todo dia. Só que eu resolvi na minha cabeça e meu coração ainda guardou uma memória. Eu estava lá pedalando, veio um negocinho assim. Aí meu coração falou lá umas palavras da pessoa. Aí eu falei, eu vou resolver isso agora. Não demorou nem 4 pedaladas assim, ó. Eu ressignifiquei e vi o negócio caindo de dentro de mim assim, ó. Já era. Por quê? Se você, por exemplo, tem frustração com certas pessoas, você não vai querer fazer negócio mais. Se você tem uma empresa que você quebrou, qual que é a vontade de abrir outra empresa? Agora que você ficou bom, agora que você tem que abrir outra. Eu falo todas as vezes, se eu ver uma pessoa que quebrou uma empresa 4 vezes e uma que nunca abriu com 30, 40 anos de idade, eu não quero nem ver a pessoa de 30 e 40, eu quero ver o cara que quebrou 4 vezes. Fala, amigo, tem como você não quebrar a nossa empresa, pelo menos das formas que você já quebrou a sua, porque já começa muito melhor, ué. Agora o que não abriu, fala, mas se pisar aqui, e se fizer não sei o quê? Não, pega a experiência que você teve e põe ela para funcionar. Só que as experiências da vida vão fazendo o que com você? Vão travando você. Ao invés de você prosperar, o que você faz? Você para. Estava subindo a montanha hoje, eu perguntei para a pessoa assim, para o Pedro. Falei, Pedro, é o seguinte, a montanha prospera? Ele estava tão desesperado que ele falou, prospera. Eu falei, não prospera. Eu vim aqui ano passado, semana passada, e estou aqui hoje. A montanha está do mesmo jeito.
Agora eu prosperei. Você parece que não quer prosperar. Sobe essa montanha agora. Aí na hora de ir embora, eu virei para ir para o meu condomínio, ele virou para ir para o dele. O dele tem uma subida que é praticamente a mesma de ir para o céu. É uma subida que não dá para subir. Aí eu falei para ele, não tem como você conseguir. Eu dou conta. Só que eu falei para ele que ele não ia dar conta. Para quê? Aí ele mandou a mensagem, não parei. E eu falei que não dava conta para quê? Plantando uma semente de desafio. O que faz você ficar cheio de medo? Anota assim, ó, não ter desafios é um problema na vida. Não se desafiar, isso é terrível. Pablo, como é que faz para produzir dormindo? Anota aí, descansando, entrando em desfrute. Quando você entra em desfrute, entende o que é desfrute, faz o boot, não só na hora de acordar, mas na hora de dormir, você começa a produzir dormindo. Se você tiver paz dormindo, você acorda igual um foguete. Se você dorme atribulado, quando você acorda arregaçado. Se você só fizer um simples exercício de deitar e abrir um sorriso até apagar, você vai acordar, a primeira reação física sua vai ser assim, ó. Eu faço isso há exatamente 14 anos. Eu vou deitar, eu viro para o lado e começo a lembrar de alguma coisa engraçada. Algumas vezes eu solto uma gargalhada, a Carol até fica com raiva. E aí eu vou dormir e eu afago assim, ó. É engraçado demais. Quando eu vou levantar 4h30, a primeira coisa que eu vejo a minha musculatura fazendo, sem eu lembrar o que eu estou fazendo, é assim, ó. E às vezes eu estou com muita raiva de alguma coisa, não sei o que é. Mas o sorriso pega a última coisa que você fez. Então, na hora de dormir, não é hora de carregar energia, é hora de produzir. É hora de entrar no desfrute. É hora de ter sonhos, é hora de ter visões, é hora de você entrar na paz que excede todo entendimento. E às vezes você não entende isso.